Eu quero te convidar a abrir a palavra no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 14. Diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu-o aos discípulos, e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, as refeições, elas são partes importantes da nossa vida, sim ou não? Nós nos reunirmos para comer, seja a gente sentar em casa e almoçar ou jantar, sozinhos ou em família, isso é uma coisa importante. Por quê? Porque geralmente, quando você se senta para se alimentar, você está ali nutrindo seu corpo, pelo menos até a próxima refeição. Né? Você almoça para que o seu organismo tenha energia suficiente, pelo menos, até o jantar. A ideia é essa. Deus projetou os nossos corpos para que a gente viva assim, para que a gente tenha uma nutrição regular, um tempo de nutrição regular, para que a gente se alimente de forma regular. Mas existem algumas refeições na nossa vida que elas têm um caráter um pouco diferenciado. Lá em casa, por exemplo, todos os dias à tarde, quando nós nos sentamos no final da tarde, nós nos sentamos para tomar café, né? É quase que um ritual lá em casa. A gente sempre, né, a Márcia e eu, a gente senta, eu faço café, sirvo, e a gente senta para tomar café, literalmente. Não precisa comer nada, mas tem que ter a xícara de café ali. E é quase uma cerimônia. Na sua vida, isso também acontece, ou pelo menos já aconteceu, muitas vezes. Existem ou existiram almoços, jantares da sua vida que ficaram marcados. Existem refeições que, pela natureza da própria refeição, elas se tornam marcos na vida da gente. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, quando a gente vai estudar no Antigo Testamento, a gente encontra pelo menos uma refeição dessa forma, uma refeição cerimonial, importante. Uma refeição que o povo de Israel fez na noite anterior à sua saída do Egito. No dia em que Moisés, Deus através de Moisés, deu a ordem para eles: matem um cordeiro, passem o sangue no umbral da porta da casa de vocês, façam pães sem fermentos, façam o cordeiro e comam tudo na mesma noite. Se o cordeiro for muito grande, chama o vizinho para comer junto. Se for suficiente para a família, comam, mas comam preparados para sair em viagem, com os cintos no lugar, com as bolsas no lugar, para vocês saírem em viagem. Aquele jantar ficou marcado na história de Israel como o jantar da Páscoa. E entre todas as festas, ou dentre todas as festas judaicas, a festa da Páscoa é a que tem até hoje a maior importância. O povo se reunia para comer, da mesma forma que fizeram quase 2000 anos antes. E até hoje é assim. Então, é um jantar especial. E foi exatamente nesse dia, desse jantar especial, que Jesus disse o que nós acabamos de ler. O texto de Marcos, capítulo 14, mostra para cada um de nós a cerimônia da Páscoa, o jantar da Páscoa, Jesus jantando com os discípulos. Jesus mostrando para os discípulos uma antiga aliança.
Jesus falando para aqueles discípulos: olha, nós estamos aqui jantando, vamos comer o pão, vamos tomar o vinho, e lembrem-se que vocês estão fazendo isso em memória de uma antiga aliança. Lembrem-se que esse jantar é um jantar pactual, é um jantar de um pacto. Lembrem-se que esse jantar representa o dia em que Deus os tirou do Egito. O Egito é uma figura do mundo. Lembrem-se que esse jantar significa o dia, ou lembra o dia, que Deus os libertou do mundo. Que Deus os tirou sob o poder de Satanás, figurado lá em Faraó. Que Deus fez com que vocês atravessassem o mar em direção à terra prometida. Atravessar o mar, uma figura aí do batismo, em direção à terra prometida, para onde você e eu estamos indo. Jesus está dizendo para eles: se lembrem por que vocês estão comendo. Se lembrem o que significa comer esse pão e o que significa beber esse vinho. Se lembrem por que vocês reúnem a família e os amigos próximos para comerem juntos. Se lembrem que esse jantar é um jantar para aqueles que são chamados povo de Deus. E quando Jesus está, de uma forma quase que imperceptível, lembrando a eles, aos discípulos, todas essas coisas, Jesus pega o pão, olha para eles e fala: este pão é o meu corpo, que é entregue por vocês. Este vinho é o meu sangue, que é derramado por vocês. Mas não é um pão que é entregue, não é um vinho, um sangue que é derramado. Simplesmente Jesus diz: este é o sangue da nova aliança. Porque, como diz o escritor aos Hebreus, uma aliança só substitui a outra, ou um testamento só tem valor quando o testador morre. Então Jesus está dizendo: eu tenho uma nova aliança. Por quê? Porque a velha aliança morreu, se tornou obsoleta. Então nós não celebramos mais a Páscoa. Nós não nos sentamos mais uma vez por ano, matamos um cordeiro e comemos esse cordeiro com os cintos arrumados, com as mochilas nas costas. Mas nós nos reunimos e celebramos uma refeição de uma nova aliança. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda hoje é que esta mesa é a mesa de uma nova aliança. Você e eu fazemos parte de uma nova aliança. Esta refeição é a refeição de um novo pacto. É a refeição de uma nova aliança. É a refeição de uma aliança em que o alimento, o suco e o pão são meios da comunicação da graça de Deus em nós. E aqui no povo de Deus, como era com os judeus. E eu quero rapidamente te falar três verdades. A primeira coisa que eu quero te dizer é que, e grava bem isso, é que a ceia é uma refeição que proclama, que anuncia, que prega as bênçãos da aliança para aqueles que vêm participar da refeição através da fé. O único requisito para você participar da mesa, sendo parte do povo de Deus, é que você creia nesta aliança. Porque quando Paulo nos diz, lá em Romanos 10, 9 e 10, quando Paulo fala que todo aquele que confessar a Jesus com a sua boca, no seu coração crer que ele ressuscitou dos mortos, será salvo, o que Paulo está dizendo para nós é: para que você entre nessa aliança, você precisa crer. Você precisa crer que Jesus veio, que Jesus morreu, que Jesus foi crucificado, que ele foi sepultado e que ele ressuscitou. Então, o ingresso para participar dessa festa, dessa mesa, é a fé. Então, quando eu venho e participo da mesa, sou um dos chamados a participar dessa mesa,
E quando eu venho para participar da mesa com fé, a mesa proclama para mim, a mesa proclama para você que vem com fé, que nós somos parte de uma nova aliança. Que nós fazemos parte de uma nova aliança. E nessa aliança, a pessoa de Jesus Cristo está presente com o seu corpo e com o seu sangue espiritualmente. Quando eu participo dessa mesa, quando eu me aproximo dessa mesa com fé, não uma fé abstrata, não uma fé de memória, mas quando eu venho com fé, sabendo que eu estou participando de uma aliança que me tirou do Egito, que me libertou do poder de Faraó, que me fez atravessar o Mar Vermelho e que está me conduzindo dia após dia à Terra Prometida, a minha fé é fortalecida. A minha fé é fortalecida. A ceia é um dos elementos da graça. E na ceia, nossa fé é fortalecida. Por isso que o culto de ceia não deve ser tratado como um culto qualquer. Essa refeição é uma refeição das bênçãos da graça. Participar do corpo e do sangue é participar das bênçãos que a graça de Deus traz sobre nós todos os dias. Não só, como a Márcia disse na abertura, não só as bênçãos da graça, de nós sermos ajudados por Deus quando nós estamos enfrentando dificuldades, de quaisquer natureza, financeira, saúde, não só, mas a certeza de que nós estamos participando das bênçãos de uma nova aliança. De uma nova aliança. O texto que nós lemos aqui em Marcos, ele aponta as palavras de Jesus, mostrando para mim e para você que essa aliança é uma aliança que acontece através exclusivamente dos méritos de Jesus. Nunca dos nossos. Nunca dos nossos. Você nunca terá méritos para participar da mesa. Nunca. Você nunca vai poder dizer ou poder olhar para alguém do lado e falar: eu vou participar da mesa porque eu sou bom. Ou eu vou participar da mesa porque eu fiz o que se esperava de mim. Ou eu vou participar da mesa porque eu decidi ser uma pessoa generosa. Não. O mérito é de Cristo. O convite é de Cristo. Não tem nada nosso, não tem nenhuma contribuição nossa. Essa mesa representa o apagar do nosso registro pecaminoso, que foi removido pelo sangue de Jesus. Eu gosto muito de um texto de Lutero, em que Lutero conta que, próximo à dieta de Worms, quando ele enfrentou lá os bispos da Igreja Católica, Lutero estava em um quarto que se parecia com uma cela, isolado naquele quarto, esperando o embate do outro dia. Porque, na verdade, era como é que vou colocar? Era como se fosse um debate. E Lutero está aguardando. E Lutero conta que, naquela noite, um demônio se manifesta. E aquele demônio apresenta para ele e ele está ali pensando no texto de Romanos, e aquele demônio se apresenta para ele com a lista de pecados. E diz para ele: quem você acha que é? Olha os seus pecados. E Lutero, no susto, ele derruba o tinteiro. E a tinta se espalha onde está a lista. E Lutero diz: o sangue de Jesus fez com os meus pecados o que a tinta acabou de fazer com a sua lista. Por que, irmãos? Porque nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, está lá em Colossenses. Não tem mérito nosso. É o sangue de Jesus que nos limpa, que nos lava e que nos chama para a mesa. O dia que você ouviu a pregação do Evangelho e creu, foi o sangue de Jesus, pelo Espírito Santo, que te capacitou. Porque foi o Espírito Santo que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Não foi você, não foi sua inteligência, não foi a sua bondade, foi o Espírito Santo. Nós
recebemos o convite, nós participamos da mesa pela livre graça de Deus. A distância entre o homem e Deus, depois da queda, ela é tão grande, ela é tão intransponível, que ainda que nós quiséssemos, na nossa mente, obedecermos a tudo que a lei manda, tudo que a lei de Deus nos manda, nós jamais conseguiríamos nos reconectar com Deus. É por isso que o apóstolo Paulo nos diz que o ministério da igreja é o ministério da reconciliação, lá na carta aos Coríntios. Jesus veio para nos reconciliar com Deus, para mostrar para mim e para você que nós não conseguimos sozinhos. A mesa, a ceia, é a prova de que Jesus se expressa através da igreja para resgatar pessoas perdidas como nós. Porque nenhum de nós iria para o inferno no fim. Nós já estávamos lá. Jesus nos resgatou de lá. Salvação não é parar uma trajetória e começar outra. Salvação é quando Deus nos transporta de onde nós estamos e nos coloca no caminho que Ele planejou e traçou para cada um de nós. Uma vez que o homem foi colocado debaixo da maldição da lei, não há mais outra forma de experimentar a quebra dessa maldição a não ser pelo sangue de Cristo. A Bíblia diz que a graça só foi possível, porque houve uma aliança entre o Filho e o Pai. Efésios capítulo 1 diz que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Então o pecado de Adão não pegou Deus de surpresa. Tem gente que fica pensando isso, né? Deus pôs Adão lá no Éden e ficou torcendo para Adão não pecar. Não, Deus sabia que Adão iria pecar. E já havia entre o pai e o filho uma aliança, um acordo a respeito da graça. E não é possível, a partir de Cristo, que nenhum homem se salve, a não ser pela graça. 1 Timóteo 2,5, Atos também diz isso. Porque se o próprio Adão nascesse hoje, se Deus fizesse Adão novamente, fizesse um jardim do Éden, fizesse Adão no jardim do Éden, sem nenhum pecado, para que Adão se salvasse, ele precisaria de Cristo. Porque a Bíblia diz que a partir de Cristo não há entre os homens nenhum outro nome dado através do qual os homens possam ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Então, não depende de como a pessoa nasce. Não depende. Ah, pastor, mas e se o fulano? Eu conheço gente que nasceu sem discernimento mental e vai passar a vida inteira sem discernimento mental. A salvação dele, cedo ou tarde, será pela graça. Como que Deus vai fazer? Não sei. Mas a salvação será pela graça. Porque não depende da sua ou da minha mentalidade, não depende da nossa inteligência, não depende da nossa sabedoria. Nós, em relação a Ele, éramos iguais. Então, é essa aliança que Jesus proclama quando Ele nos chama para tomar a ceia. É essa fé que você e eu precisamos ter quando nós nos aproximamos da ceia, quando nós nos aproximamos da mesa. A fé de que Jesus Cristo morreu no nosso lugar e de que a aliança em Jesus está garantida. Do lado dele, ela não vai ser quebrada. Segundo, nós precisamos entender que a presença de Cristo está aqui, no nosso meio. Jesus está aqui. E quando você pega os elementos da ceia e participa da ceia, você comunga com Cristo.
Por mais que seja estranho você ouvir essa palavra, né? Porque a gente pensa que comungar é lá dos católicos, né? Mas não. Você faz parte de uma comunhão com Ele. Você entra em comunhão com Ele. Um dos debates mais longos da história da igreja foi exatamente como que acontece a ceia. Para os católicos, acontece um negócio chamado transubstanciação. Eles acreditam que quando a hóstia é hóstia, está só lá guardada lá no sacrário, ela é só hóstia. Mas quando ela é consagrada, ela se torna o corpo de Cristo, literalmente. Quando alguém participa da hóstia, está participando do corpo. Por isso que as pessoas mais antigas acreditavam que se alguém estivesse em pecado e participasse da hóstia, a hóstia viraria sangue na boca dele. Tem até uma minissérie brasileira de um livro chamado Pagador de Promessas que mostra uma cena assim. Então, para os católicos, o corpo e o sangue estão nos elementos. Para os luteranos, há uma outra natureza, eles chamam de consubstanciação. O corpo de Jesus não é literalmente o pão, mas quando eu participo do pão, ele se transforma no corpo. Existem outros, menos fundamentalistas, que eles acreditam que não, que a ceia é um memorial. E pronto. A ceia é um memorial, você vai participar da ceia como memorial. Agora, nós não acreditamos que o corpo e o sangue são transubstanciados ou são consubstanciados, mas nós também não acreditamos que a ceia seja só um memorial. A ceia é uma ordenança, Jesus mandou fazer, e Paulo também. A ceia é um memorial, porque Paulo diz que a gente tem que lembrar da morte e anunciar a vinda, então a ceia é um memorial. Mas a ceia é também um elemento da graça, ou um dos meios da graça. Por quê? Porque quando eu participo da ceia, espiritualmente, eu comungo, como eu disse, com Jesus. Então, quando eu como do pão e bebo do suco, exteriormente, eu estou vendo os elementos. Eu como o pão e eu bebo o suco. Eu estou vendo o pão, eu estou vendo o suco. Exteriormente são coisas visíveis. Mas interiormente, existem coisas invisíveis. Então, quando você participa do pão, quando você participa do suco, você espiritualmente participa dos meios da graça. Você é alimentado na sua fé, você é fortalecido na sua fé, você é alimentado na sua esperança, você é fortalecido na sua esperança e você é encorajado, porque você passa a ter a convicção de que se essa aliança não pode ser quebrada, a sua eternidade está garantida. Quando nós recebemos a ceia dignamente, nós recebemos junto com a ceia esperança, fé e força. Sabe, irmãos, o texto que nós lemos aqui, em Marcos capítulo 14, Jesus, ele não está só partindo o pão, Jesus está dizendo que há uma conexão. Existe uma conexão, existe uma ligação entre aquele pão que Jesus está partindo e o corpo dele. Existe uma conexão entre o vinho que eles estão tomando e o sangue dele. E essa conexão, ela tem que ficar clara na nossa mente, por quê? Porque Jesus nos diz, nesse texto de Marcos, o que ele está nos lembrando é que essa mesa é uma mesa que tem conexão direta com ele. E que aqueles que participam dessa mesa não podem participar de outras. Pega aí a sua Bíblia agora no texto que eu te pedi para abrir. 1 Coríntios capítulo 10. Nós vamos ler a partir do verso 14. Nós vamos até o 23. Irmãos, o que Paulo está falando para nós? Que quando você participa desta mesa, você não pode participar de outra.
Sabe, eu raramente eu fico, assim, irado com questões teológicas, raramente. Mas quer me ver perder a paciência quando crente, principalmente crente velho, vem perguntar se ele pode participar, por exemplo, de missa de sétimo dia. Eu posso ir lá na missa de sétimo dia? O que você vai fazer lá? A mesa lá é a mesma? Paulo está falando que não. Como é que eu vou ofertar um culto para quem a Bíblia está falando que é um culto para demônio? Ah, mas era uma pessoa que eu gostava. Glória a Deus, tomara que você pregou para ela enquanto ela estava viva, porque agora você não pode fazer mais nada. E quando você vai lá participar, você está comungando com o que eles estão dizendo. Então vamos crescer, gente. Sabe, vamos tirar da nossa cabeça tanto as coisas velhas, as coisas da lei, mas vamos também tirar da nossa cabeça as coisas que a gente deixou esse sincretismo colocar. Como é que a gente vai ter comunhão? Não estou falando que você tem que discriminar, que você tem... Não. Mas a Bíblia diz que aqueles que participam com eles se tornam companheiros deles também no que eles vão receber. Porque a gente parece que esqueceu o que de verdade é ser evangélico, servir a Cristo. Então, quando nós olhamos aqui para esse, principalmente aqui para esse finalzinho aqui do texto de Coríntios 10, a gente entende que, como eu participo dessa mesa, e só há um corpo, um único corpo, e esse corpo está presente nessa mesa, então não vou participar de outra. Eu não posso participar de outra. Irmãos, o diabo é astuto. E ele percebeu que o que Jesus falou em Mateus era verdade. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. O diabo sabe que isso é verdade. Quando ele sabe que as portas do inferno não podem prevalecer, o que ele fez? Ele criou um negócio chamado sincretismo religioso. Isso caía muito no vestibular nos anos 90. Sabe o que é isso? Mistura. É quando a igreja está fazendo corredor de sal grosso. Onde que na Bíblia fala isso? É quando, para fazer um culto de libertação, o sujeito que está lá em cima tem que estar com a roupa branca. É quando o cara que vai celebrar a mesa tem que colocar um talit. Se ele não tiver com um talit jogado aqui, ele não pode celebrar a mesa. Onde esse povo viu isso? Essa mesa é exclusiva. Ah, ela não é inclusiva? Não. Ela não é inclusiva. Não se engane. Essa mesa é exclusiva. Só um povo participa dela. O povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então não tem essa de pegar a ceia e servir para quem está lá na prostituição ou lá no homossexualismo na BR, porque eles têm que participar. Que conversa é essa? E a gente fica olhando e ainda quer ficar, né? Ainda tem gente que ainda questiona. Ah, mas a mesa... Não dou conta. A mesa é para um povo exclusivo. E você pode se alegrar, porque você faz parte desse povo. Em último, quando nós participamos da mesa, um alimento espiritual é disponibilizado para nós. A graça da fé que está presente nessa mesa, né, a graça pela qual você e eu, eleitos, né, como está lá em Efésios capítulo 1, somos capacitados para crer e depois para participar dessa mesa, porque cremos, é exclusivamente favor de Deus. Favor de Deus. E aí, nesse aspecto, quem está aí falando muito sobre a graça está certo, porque é pela graça mesmo. Não é por mérito. É pela graça. Então, esse alimento é uma provisão de Deus para que você e eu tenhamos a nossa fé aumentada, a nossa esperança aumentada, a nossa força aumentada. É uma provisão de Deus. Então, meu irmão, se você não participa da ceia, ou se você vem para a ceia, aliás, vem para o culto
de ceia, achando que é qualquer dia, é qualquer domingo, é qualquer culto, e que o pão é qualquer pão, e que o suco é qualquer suco, eu quero te dizer que isso é participar da ceia também indignamente. Porque eu preciso discernir o corpo e o sangue de Jesus nessa mesa. E este culto não é um culto qualquer. E esta mesa não é uma mesa qualquer. Porque quando você se levanta e participa dos elementos, o mundo espiritual se lembra de quem você é, quem está guardando a sua vida e qual será o seu destino. Então, antigamente, muito antigamente, o domingo de ceia, o culto de ceia, era celebrado com a porta da igreja fechada. Não sei se alguém aqui participou disso, dessa época, né? Mas fechava a porta. O culto era 7 horas, tinha 15 minutos de tolerância. 7h15, o diácono ia lá e fechava a porta. O culto da ceia era um culto exclusivo. E era no dia do culto da ceia que geralmente as pessoas confessavam pecados. Levantavam e iam lá na frente confessar pecado. Porque era constrangido pela santidade que estava naquele lugar, pela presença do Espírito Santo. Eu já vi gente ser liberta pegando os elementos da ceia. Não é só pão, irmãos. Não é só açúcar. Jesus está presente. E eu quero te dizer, encerrando, que se você hoje deixar essa verdade entrar no seu coração e participar dessa mesa com esse entendimento, você vai perceber que não só a sua vida natural, mas a sua vida espiritual vai ser transformada. O seu compromisso com Deus e com a palavra de Deus vão ser transformados. E você nunca mais vai tratar a ceia como se fosse um domingo qualquer. A reverência que nós precisamos ter, o temor que nós precisamos ter, ele só acontece quando nós entendemos que Jesus está aqui, espiritualmente. Ah, pastor, mas Jesus não está em todos os lugares do mundo? Sim.